Oi, Arthur, tudo bem? Eu vou fazer um mini tutorial rapidão aqui de como baixar e fazer um teste com o Scantek para você poder usar na avaliação do seu trabalho, tá? Então a gente tem essa página aqui do repositório do Scantek, que é esse endereço aqui. Depois você copia e coloca no seu navegador. Então você pode pegar a release, a última release de 18 de novembro, que é essa versão 2.2.1, ou você pode baixar direto o repositório. Eu vou pegar aqui o repositório por ser um pouco mais prático. Então, antes disso eu vou criar um diretório Arthur. Eu vou entrar aqui dentro e colocar aqui para não misturar com outras coisas, tá? Então baixa o repositório. E eu recomendo que você faça isso aqui nesse disco BGFS, porque ele é mais rápido do que o home, tá? Então aqui ele já está terminou. Então entra dentro do Scantek, aí você vai encontrar esse script install aqui, certo? Então, antes de instalar, eu recomendo que você não tenha habilitado o ambiente base do Conda, né? Que se você tiver o Anaconda habilitado por padrão aqui na região, desabilita ele, mas desabilita lá pelo seu ponto bashrc, que nem eu fiz aqui, ó, por exemplo. Né? Então, eu tenho... O meu bashrc é meio bagunçado, mas você vai entender o que é. Então, essa parte aqui você comenta, tá? E depois você fecha, aí você pode fazer um source to/.bashrc ou sair e entrar de novo na região. Eu recomendo que você saia e entre de novo na região, tá? Então aqui eu já fiz isso. Aí você, voltando aqui, né, você tem esse script de instalação, então executa ele. E você vai fazer duas coisas. Uma, executar a primeira opção. Então dentro desse menu digita 1. E depois você vai digitar 2 aqui, que é para compilar com o GNU, tá? Então deixa ele compilando. Então beleza, compilou. Aí a compilação vai gerar esse executável aqui, ó, que é esse Scantek aqui, certo? Só para você ter como referência, esses são os módulos que eu tenho habilitados aqui para compilação do Scantek, tá? Que é basicamente o GNU, né? Então esse módulo, se você não tiver ele carregado, você vai fazer assim, ó, módulo veio GNU, mas eu acredito que você já tenha isso porque você já compilou o WRF e tal, e acredito que tenha sido com GNU, né? Então só para deixar registrado, módulo de load, você deixa esse cara aqui, ele já está carregado, né? E pronto, né? Então isso é o suficiente. Aí voltando aqui, né? Para você testar essa instalação, aí você vai usar esse script run Scantek. Então você dá /run Scantek, aí vai ter algumas opções aqui. Como você está usando o WRF, então você vai usar essa opção do WRF, que seria a opção 3, né? Então só para você ter como referência. Então digita 3, e daí ele vai pegar alguns dados que já estão disponíveis aqui na região de teste do WRF, tá? Então ele vai falar para você, acho que onde estão esses dados e onde vai sair também aqui o resultado dessa avaliação. Então quando o Scantek começa a executar, que é a parte daquele binário que você criou na compilação, ele vai falar assim, ó, então pegando a análise desse dia e comparando com a previsão que está marcada aqui. Quando é 00, significa que é análise versus análise. E aí ele vai fazer isso para vários tempos de previsão que você vai ajustar, que no caso é cada 24 horas. Então, é análise versus a previsão de 24 horas, análise versus a previsão de 48, 72, 96, aqui vai até 5 dias, 120 horas, né? Daí ele vai passar para a análise do dia seguinte, porque a gente está fazendo uma avaliação que considera o passo de previsão como sendo 24 horas e o passo da análise como sendo também 24 horas, né? Mas nada impede você fazer a avaliação das previsões a cada 6, 12, 18 ou 24 horas ou a frequência que for necessária, certo? Isso aí tem como a gente configurar no Scantek. Então ele está fazendo a avaliação, quer dizer, lendo esses arquivos todos. Quando depois que ele terminar de ler, ele vai fazer as contas, né, que basicamente são médias e algumas diferenças, né? No caso da correlação de anomalia, ele vai considerar uma climatologia. Aí é uma opção você considerar ou não essa climatologia. Tem uma certa diferença entre você considerar ou não no resultado. Se você não considerar a climatologia, ele vai considerar a média do campo de análise como a referência climatológica para você fazer as suas avaliações, né? Então aqui ele já terminou. E aí o que ele vai fazer? Dentro desse diretório data out, ele vai ter criado esse teste WRF,
E aqui você vai ter o resultado da avaliação. Então você tem três tipos de arquivo aqui, ó. Você tem o arquivo T, que seria de tabela, que é table, né? Então aqui no caso o resultado da avaliação da correlação de anomalia. Então você vai ter essa tabelinha aqui para essas variáveis. Essas variáveis você pode escolher quais são, inclusive os níveis, tá? Aqui para cada linha você tem a avaliação da análise, da previsão de 24, 48, 72, 96 e 120 horas. Aí você vê que, como a gente percebeu aqui, a primeira avaliação é análise versus análise. Aí quando muda o dia, também análise versus análise, né? E assim vai. E aí ele resume toda essa avaliação nesse tipo de tabela aqui. Depois os outros arquivos são um campo, né, que seria, aqui no caso é o erro médio, que você pode ver no grades, no caso. Aí você pode também, se você quiser, abrir isso aqui no Python, né? E aí você tem as outras estatísticas, que é o viés e a raiz do erro quadrático médio, né? Além da correlação de anomalia. A correlação de anomalia você só vai ter aqui uma tabela, né? De forma espacial, o campo bidimensional, você vai ter a distribuição aqui do viés, do RMS e do erro médio, tá? Então é isso que você vai ter. Alguns detalhes importantes agora do funcionamento do Scanpec, olha só. Então, se você entrar aqui dentro do core, você vai ver que tem eu acho que está aqui, é um arquivo que é, aqui o scantec.conf, tá? Então esse aqui é o namelist do Scantec. Então aqui você tem o início e o fim da avaliação, o passo de tempo da análise e da previsão e o tempo total da previsão. Aqui você vai basicamente deixar dessa forma, né? Aqui também, e aqui você vai ter que falar qual que é o diretório onde estão essas tabelas que eu já vou falar para você, né? O que elas representam, né? Aqui você vai definir os domínios de avaliação. Aqui no caso tem um domínio específico, mas você pode ajustar vários domínios. Então aí você vai ter que descomentar essas colunas e configurar quais são os domínios. Você pode fazer avaliação para regiões específicas dentro do seu domínio. Aí aqui você vai dizer qual que é o arquivo de referência. Então a gente está fazendo uma avaliação. Aqui no caso não é o namelist específico dessa avaliação do WRF, mas isso serve para você entender, tá? Aqui é o Brahms, então ele está sendo avaliado as previsões contra as análises do Brahms, tá? Poderia ser aqui uma reanálise ou análise do GFS, por exemplo. Aqui se você vai usar uma climatologia, você colocar e qual é a climatologia que você vai usar. Aqui no caso uma climatologia, no caso do modelo global do CPTEC, mas esse arquivo está errado, tá? Porque essa climatologia aqui é do T62, tá? E aqui o diretório de saída, então é basicamente isso, tá? Deixa eu só ver se eu localizo qual que é tá aqui, ó. Esse aqui é o namelist que foi utilizado para avaliação com o WRF, no caso, quando você roda esse teste, né? Então, aquela avaliação ela foi executada com esses parâmetros aqui, né? Que eu tinha comentado no outro arquivo, mas nessa avaliação específica foi usada esses parâmetros aqui, né? Então, o caminho onde se encontram os arquivos de análise, no caso, né? E aqui os arquivos de previsão, né? Que foram utilizados do experimento, né? Aqui foi usada uma climatologia, no caso do modelo global do CPTEC, é uma climatologia com 18 níveis verticais, 200 km, tá? Todos esses arquivos, a climatologia, as análises e as previsões, elas vão ser interpoladas para a resolução que você escolher. Você pode escolher a resolução do arquivo de menor resolução ou do arquivo de maior resolução, né, no caso. A gente tem algumas opções de climatologia também, além dessa aqui, uma climatologia de resoluções um pouco mais altas, eu já vou mostrar para você. E aí a gente vai entrar dentro desse arquivo, desse diretório tables, que a gente tem algumas informações importantes. A primeira, esse arquivinho aqui, scantec.vars, né, onde você vai definir quais são as variáveis e os níveis e o nome por extenso das variáveis que você está fazendo avaliação, né? Então aqui tem variáveis padrão, por exemplo, temperatura do ar 1850, 500, 250, pressão, nível médio do mar no primeiro nível do modelo, né? Essa tem umidade relativa nesses níveis, altura de potencial nesses níveis, componentes U e V do vento nesses níveis aqui, né? Depois, outros arquivos importantes são
que você vai ter que se ater bastante, no caso, é esse arquivo aqui para o WRF, né? Porque provavelmente você está numa resolução diferente dessa de 7 km. Né? Então você vai ter que criar um arquivo que reflita as configurações do seu modelo. Por exemplo, aqui a gente tem o tipo de arquivo, que no caso é grid, qual que é o arquivo, o valor indefinido dentro do grid, quais são as dimensões de grade, como é que é definida essa grade, qual que é o primeiro ponto, no caso da longitude, qual que é o incremento na grade, né? E a mesma coisa para quantos pontos de latitude você tem, qual que é o primeiro ponto e qual que é o incremento, e quais são os níveis, né? Aí aqui você vai falar quais são as variáveis que você quer considerar dentro do seu arquivo de previsão. E aqui você tem que fazer uma certa equivalência entre essa primeira coluna são as variáveis que o Scantec entende e essa segunda coluna são as variáveis que o modelo solta no arquivo pós-processado. Então você tem que fazer essa equivalência entre as duas listas de variáveis. Tá? Depois, no caso do arquivo de climatologia, essa é a climatologia que a gente usou, então ela tem uma definição de grade e de resolução em geral diferente, inclusive da quantidade de níveis. E aqui a gente tem um exemplo interessante que permite você calcular algumas variáveis que porventura você não tenha no seu modelo, utilizando outras variáveis. Então, por exemplo, a temperatura virtual que a gente quer avaliar, a gente não tem a temperatura virtual nesse arquivo de climatologia, mas a gente pode usar a temperatura do ar e a umidade relativa para calcular essa temperatura virtual. Né? Então, você fala aqui o nível, né? Aqui, se não me engano, está em Pascal, e aqui é hectopascal, e aí você vai falar o nome da variável em hectopascal, da variável 1, variável 2, e se elas estão disponíveis no seu modelo, você pode utilizar as duas para calcular essa variável aqui. Né? A mesma coisa, umidade relativa, está sendo utilizada a temperatura do ar, umidade específica, né? A temperatura do ar e umidade relativa. Né? Aí dentro do Scantec, tem as fórmulas corretas, né, que são dadas por essas funções, VTMP1 ou MES3, que vai usar esses parâmetros aqui para calcular a variável que você tem por interesse. Tá? Então, o que mais que tem aqui? Eu acho que seria basicamente... aqui tem uma climatologia do CFSR que você pode escolher usar, e se não me engano também tem do... Eu me lembro que eu tinha colocado do Aero, mas... por acaso ela não está aqui, mas você pode usar a mesma lógica desses arquivos e colocar o ERA se você precisar, tá? Então seria basicamente isso. O Scantec, o correto é você fazer a submissão dele por script, né? Então se você quiser fazer avaliação, por exemplo, de regiões diferentes, aí você pode usar aquela mesma lógica do array, sendo que cada elemento do array é uma região diferente. Você consegue fazer uma avaliação mais, como se diz, incrementada, digamos assim. Mas eu vou parar por aqui, aí você tenta fazer um primeiro teste, ver se funciona, e se tiver algum problema você me avisa, que daí a gente tenta desenrolar, tá bom? Então por enquanto é isso.